Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma deliciosa receita. Vamos precisar de 450 ml de leite, e esse leite ele está morno, 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 70 gramas de açúcar, 25 gramas de queijo parmesão, 100 ml de óleo, 2 ovos e 20 gramas de fermento biológico seco. E eu vou misturar assim, de baixo para cima, de baixo para cima. Pronto, quando você perceber que toda a farinha aqui já está envolvida na massa, aí você vai finalizar com 50 gramas de manteiga. E, gente, dá um sabor assim todo especial, sabe? Esse é o grande segredo da nossa massa. Tu não conta pra ninguém não, viu? Nossa massa amanteigada, ela é maravilhosa. Segredinho nosso, viu? Tô brincando, pessoal. Dica boa é dica compartilhada, né? A princípio, você, não vai dar certo não. Olha só como ela está. Não se assuste. Confie em mim. Continue misturando e já já vocês vão ver o resultado dela. Toda a manteiga aqui já está envolvida na massa. Agora eu vou colocar a massa na bancada e vou sovar a massa aqui por uns 5 minutos. Essa aqui é a minha massa. Você sempre tem aquela massa mimosa, né? Aquela massa que você diz assim, essa daqui é o meu bebezinho. Pois é, essa daqui é o meu bebezinho. Quer fazer a metade da massa? Faz. Fica perfeita. Vou cobrir e deixar descansar por uns 10 minutos. Vamos preparar o recheio. E o recheio você pode escolher qualquer um aí de sua preferência. Aqui eu tenho 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado e 200 gramas de queijo mussarela. Esse frango, do jeito que ele está aqui, você pode usar para o recheio, porque ele está bem temperado. Agora, se você quer intensificar o sabor, refogue o frango. E é isso que eu vou fazer. Aqui eu tenho uma cebola e um dente de alho. E eu vou refogar com 2 colheres de sopa de azeite. E depois que eles estiverem refogados, eu vou colocar um tomate, e eu cortei o tomate em cubos. Eu removi a semente. Vou finalizar com salsinha. Agora, desligue o fogo e finalize com a salsinha. Recheio pronto e olha só que recheio lindo. Perfeito, né? E a nossa massa, ela já descansou. Olha só. Olha que massa linda. Bem fermentada. Eu vou pesar essa massa e vocês vão entender o porquê. Olha só, 1,784 kg, 1,785 kg. Eu vou dividir essa massa em 5 porções de 350. Escreva aí no seu caderninho. 5 porções de 350 gramas e sobrou essa porção aqui, olha, de 31 gramas. Se você não sabe bolear, você está começando, pegue uma porção, aperte, dobre e dobre. Mais uma vez. Dobre e dobre. Novamente. Dobre e dobre. E você vai perceber que ela fica assim, tipo uma trouxinha, sabe? Aí você vira de ponta cabeça e faz isso aqui. Olha, já fica nesse formato redondo. A prática
lhe leva à perfeição. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é você fazer até dar certo. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pegue ele aí porque eu ainda vou precisar dele. A quantidade depende do tamanho da forma aí que você vai escolher. Aqui eu tenho duas formas. O tamanho dessa forma aqui, o aro dela, é de 35 centímetros. Dica de milhões. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou precisar de saco plástico, azeite, uma colher de sopa, em média, em cada saco. Aí você vai fazer isso. Por que, Edva, você fez isso? Adiante a sua produção. Sabia que você pode fazer a sua massa fermentada e guardar na geladeira desse jeito que está aqui. E a validade é de até 3 dias, mas por segurança, deixe apenas 2 dias. E se você me perguntar nos comentários se pode congelar, pode. Olha só. Completamente congelado. Dá para perceber, né, pessoal? E para descongelar, Edva, como é que eu faço? Outra coisa que você pode me perguntar, qual a validade no freezer ou no congelador? Pessoal, até 90 dias, mas certamente você vai usar antes. Para descongelar, você vai tirar do saco, vai cobrir e vai esperar descongelar. Não vai esperar fermentar, tá? E depois de descongelado e não fermentado, aí você vai tirar as porções, rechear e colocar na forma para fermentar. Pode ser o tamanho que você quiser, ou tamanho de festa, ou tamanho para lanchonete. E o tempo desse descongelamento eu não posso falar para você porque isso depende da temperatura de região para região. Aqui na minha cidade, para descongelar uma porção dessa de 350 gramas, em média 1 hora e meia. Mas é como eu falei, não gosto de falar esse tempo. E aí, depois que descongelar, recheia, modela e coloca para fermentar na forma untada. E depois de fermentado é que você vai finalizar ou com ovo ou com qualquer outra coisa e vai colocar para assar. Sobre congelamento de salgados, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês, porque eu já tenho aqui o passo a passo de como congelar os salgados de massa fermentada. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. E se você não congelar, deixar apenas na parte embaixo da geladeira, é só você tirar e modelar o salgado aí de sua preferência. Agora, pegue uma porção e vamos abrir. Unte a forma com azeite. Coloque a massa na forma. Eu não abri a massa toda porque eu quero que você escreva essa dica aí. Se você não conseguir abrir, você vai colocar a massa na forma. Deixa descansar mais uns 3 minutos. Vou deixar descansar, viu? Mais uns 3 minutos só para que você entenda o que eu quero lhe falar. Olha só, depois de 3 minutos, fica fácil fazer isso aqui. Agora coloque o recheio. A quantidade do frango que eu passei para vocês, dá para rechear apenas uma forma dessa. Eu mostrei a quantidade da massa só para lhe dar a dica aí
de como você adiantar sua produção e guardar lá na geladeira. Abra a outra porção do mesmo jeito. Coloque por cima do recheio. Eu vou unir para que não fique assim, olha. Tá vendo? Agora eu vou cobrir e vou deixar descansar por uns 5 minutos. E esse descanso aqui, ele é muito importante por conta da decoração que vamos fazer. Então você tem que deixar descansar. Passado esse tempo, para finalizar, eu vou usar queijo parmesão, um ovo e orégano. E você pode fazer a decoração aí de sua preferência. Você pode apenas passar o ovo e levar para o forno, mas eu vou fazer uma decoração aqui com esse utensílio. Ele tem uns dentinhos aqui. Aqui eu vou medir aqui, olha, 3 dedos, só para fazer isso, da borda para o centro. Só para isso, olha. Agora eu vou fazer uma marcação aqui só nessa parte do meio, assim. O queijo parmesão, eu não gosto de pegar do jeito que está aqui e já colocar aqui por cima, porque ele é cheio de pelotas. Eu faço isso. Eu coloco em uma peneira. Eu sempre falo isso aqui, deixa esfriar, porque ainda está terminando o processo de cozimento. Mas hoje eu não resisti. E sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu tenho aqui embalagens, e essa daqui ela é de isopor, ela é a B1, e vocês compram em lojas que vendem produtos para festa, ou em lojas de embalagens. Agora tem uma coisa aqui que eu não posso falar para vocês, é o preço de vendas, porque isso depende do valor dos ingredientes, de região para região. Você passa o plástico filme, coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Ai, gente, peraí, viu? Dá licença aqui. Você é como eu? Olha, eu gosto. Olha, eu gosto de comer assim. Olha só a beleza desse salgado. A massa, tudo maravilhoso. E eu não faço esse tipo de coisa para lhe maltratar, não. Só um pouquinho. É para que você conheça a qualidade do produto que você vai oferecer aí ao seu cliente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!